Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Laura Cozendei. Na live de hoje a gente vai falar sobre a exposição Histórias da Dança, uma exposição coletiva que estava prevista para acontecer no museu no segundo semestre desse ano. Hoje eu estarei aqui com a Olivia Ardui, curadora assistente do MASP, que estava à frente desse projeto junto com o Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, e a Julia Bryan Wilson, que está aqui presente também, como eu já vi. E eu acho importante frisar. Oi, Olivia, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui comigo, Obrigada. conosco. Eu acho importante frisar como é importante esse momento de ter você aqui falando sobre esse projeto. Eu acho que em muitos momentos essa exposição, esse projeto, ele passou por diversas transformações, especialmente num ano tão conturbado. É, e acho que você tendo acompanhado todo esse processo de pesquisa, certamente vai ser muito bom ouvir sobre um conteúdo que também a gente veio apresentando, né, de várias maneiras, em vários suportes, fragmentado e tudo mais. E eu vou desligar os comentários agora e acho que você poderia começar, Olivia, falando para gente sobre em que contexto essa exposição, a exposição Histórias da Dança foi proposta e começa a ser pensada, pensando a relação do MASP, né, com essa linguagem e, enfim, e que dança é essa, né? Para depois a gente Ótima entrar. pergunta. Que danças, na verdade, né? É disso que E, estamos falando também. sim, então, antes de tudo, boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui, né? Estamos muito felizes de poder compartilhar um pouco da exposição Histórias da Dança, do processo e do que resulta, né, hoje em dia desse projeto. Eu queria também aproveitar para agradecer a Laura, primeiro, né, que está aqui comigo, grande parceira nesse projeto. A Laura curadora aqui também no MASP e foi uma das curadoras especificamente das apresentações e as performances do projeto Histórias da Dança, né, junto com a gente. Então, quando a gente fala de que dança, ou, né, no caso da presença, que a gente sente tanta falta hoje, a Laura foi esse elemento essencial. Também gostaria de agradecer a Julia Bryan Wilson, que é curadora de arte moderna e contemporânea aqui no MASP, e grande interlocutora, é uma das curadoras também do projeto. Eu sei o quanto a Júlia gostaria de estar aqui hoje, conversando com a gente, e a contribuição da Júlia para esse projeto, a mão dela está em todos os momentos, né? Eu acho que a Júlia sempre esteve comprometida também em trazer um entendimento amplo, diverso de danças e toda a sua dimensão política, né? Então, obrigada, Júlia. E, claro, obrigada ao Adriano Pedrosa, que também é curador do projeto e que é o nosso diretor artístico aqui no MASP. Agradecer ao Adriano por ter cunhado esse ano temático e a exposição, que articularia, né, que seria um grande pivô desse ano. Eu acho que propondo o ano articulado em torno das histórias da dança é também uma maneira dele reforçar um comprometimento em colocar o MASP numa projeção internacional e alinhar o MASP a debates urgentes que estão borbulhando por aí. Então, e claro, também agradecer ele pelo comprometimento dele em fazer as publicações acontecerem num ano tão difícil, né, que a gente está vivendo. Então é isso. Eu acho que vou retomar então as suas perguntas, Laura, né, para a gente começar, né, e pensar em por que a dança no MASP, né? Sim, isso é uma pergunta, e de que danças a gente está falando. Então, acho que para começar, seria interessante a gente fazer um breve percurso, né,
de alguns momentos precedentes, pré-histórias, digamos assim, em que a dança, em diferentes formas e registros, esteve presente no terreno, né, onde hoje o MASP se encontra e em volta dele também. Essa é a capa do catálogo, né? Eu acho que é importante também dizer e frisar, né, que tem esse eixo temático, então, né, do Histórias da Dança, que é a programação anual, né, de 2020, e Histórias da Dança, a exposição. Acho que é importante clarificar e colocar essa diferença também, né? Então, o ano temático né, acabou acontecendo e tem outras exposições que o compõem, como Elliot Sica, Senga Negundi, Trisha Brown. Em breve, né, amanhã, abriremos a exposição do Degas e da Beatriz Milhazes um pouco mais adiante. E hoje a gente vai falar exatamente da exposição coletiva, que não é o ano temático. Tem uma diferença, apesar de dessas duas, do ano e da exposição, terem o mesmo nome. E essa é a capa do catálogo, que é um dos resultados, né, desse projeto. A exposição física foi inviabilizada, então ela, por conta da pandemia, ela não vai acontecer. Mas a gente publicou, né, o catálogo completo do que seria a exposição até o seu cancelamento, a antologia de textos que acompanha todo o projeto. Temos também uma presença online da exposição no site do MASP, e mais adiante, no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente, algumas obras que integraram o acervo do MASP vão ser expostas nos Cavaletes, obras que entraram nesse contexto e que também fariam parte dessa exposição. E que, inclusive, a gente veio trabalhando, né? Trabalhando esses trabalhos em outras lives aqui, né? Sobre essas obras que entraram recentemente na coleção, em posts e apresentando isso, elaborando um pouco mais. Bom, acho que então a gente pode começar passando por 3 momentos, né? Precedentes, momentos históricos, que foram importantes para a gente definir justamente de que dança a gente vai falar, de que dança a gente falaria, né, nesse projeto. E a importância dessa relação estreita com o local, com o terreno onde o MASP se encontra, né? A Laura colocou uma foto aqui do Belvedere do Trianon, que era um duplo terraço que dava vista para o centro da cidade. A gente vê aqui o viaduto da 9 de julho, e o MASP foi construído posteriormente nesse exato local onde o Trianon se encontrava. O Trianon era um encontro que foi construído em 2016, demolido em 2016 não, 1916 e demolido em 1950. E era um lugar de encontros, de sociabilidade, eram organizados bailes, festas da elite cultural, da elite econômica da cidade. Depois o público também foi se diversificando, gafieiras foram organizadas, festas. E por que é importante falar disso? Porque a dança como sociedade é um local de encontro, como um local em que se tiça alguns vínculos, uma sensação de comum, de comunitário, de identidade. É um aspecto da dança que a gente vai sublinhar na exposição. Então, um primeiro aspecto, e por isso que era interessante a gente trazer esse elemento aqui para a nossa live, né? Pensar a dança aí, não necessariamente a dança de palco ou profissional, claro que ela também vai ser contemplada, até porque alguns anos depois, quando o Trianon foi destruído em 1950, um pavilhão da primeira Bienal de São Paulo foi instalado, né, no mesmo local, e quando a Bienal passou para o Ibirapuera, a sede do Balé do Quarto Centenário foi instalada nesse pavilhão, né, entre 53 e 55, 56.
E é muito interessante, uma história pouco contada, ou pelo menos no nosso contexto, né? Que não conhecemos muito, mas o Balé do Quarto Centenário é a primeira companhia profissional de dança da cidade, né? E que segue os moldes dos balés russos, foi uma iniciativa de vanguarda na primeira metade do século XX, que trouxe grandes artistas visuais, coreógrafos, bailarinos, músicos para criarem peças e essas obras de arte total, esses balés muito de vanguarda. E foi um modelo para a criação do Balé do Quarto Centenário, e que, por sua vez, foi muito importante para a formação de uma cena local, tanto em termos de profissionalização, quanto de repertório. Então, essa dança, digamos, uma dança mais, que é essa disciplina, né, e o título, Histórias da Dança, remete a ela, obviamente também estaria contemplada nessa exposição. E aí, um último momento, né, que para pincelar um pouco antes da gente começar desculpa, e olhar para... Pode colocar, continua. Laura. Continua. Não, isso mesmo. Vamos para Daniela Mercury já. O MASP é construído em 68, né, no edifício atual, e o vão do MASP, aos poucos, também se transforma como essa espécie de palco da vida pública, social, um local onde várias manifestações e protestos acontecem, shows, festas, rolezinhos. E aí, só um exemplo aqui de um momento bem emblemático, que também atravessou o imaginário também da exposição e que foi o assunto de uma comissão para a exposição. Foi o show da Daniela Mercury em 92, no vão do MASP, que juntou um público espontâneo de cerca de 20 mil pessoas, que começaram a dançar ao som do axé. Daniela Mercury não era muito conhecida na época, e o público começou a dançar junto e uníssono em coletividade, ao ponto de fazer vibrar a estrutura do MASP. As obras expostas estavam vibrando e o show teve que ser interrompido. Porque esse é um exemplo importante também, porque ele traz bastante essa relação e quase esse contraste entre um lado hierático, né, e estático, monumental do museu, e pensando na estrutura, não necessariamente do MASP, e do lado pulsante dessas presenças fugidias, de alguma maneira, mas que naquele momento, juntas, em coro, conseguem apresentar uma ameaça real ao edifício e às obras. E eu acho que isso também é algo que vai acompanhar e vai articular a exposição em vários sentidos. Então, pensando danças sociais, danças, vou usar com muitas aspas, amadoras, da vida das festividades, dos encontros, até a dança profissional, até pensar coreografias sociais e corpos juntos em movimento. Então, é um escopo bem amplo de dança e que tem a ver com também uma linha, né, de exposições, um ciclo de exposições que o Adriano Pedrosa, nosso diretor artístico aqui no museu, estabeleceu no momento em que ele é nomeado como diretor artístico, né? E são exposições e é um pensamento institucional também a médio e longo prazo que quer trazer como contraposição a narrativas hegemônicas, narrativas lineares, monolíticas, propostas disruptivas, contranarrativas, a partir de diferentes vozes, de uma certa polifonia de propostas abertas e plurais. Por isso, histórias no plural, e por isso, histórias que também têm não só essa carga dos fatos, da disciplina, conta a história com H maiúsculo, mas também as histórias, né, as fábulas, as ficções, as histórias pessoais, coletivas. Então, isso é um grande mote, né, um mote ambicioso, um mote polêmico, às vezes, mas que vai caracterizar e que vai ter um impacto assim, muito direto no tipo de exposições e no tipo de exposição que Histórias da Dança seria, né? E aí, quem se interessa por esse mote, por essa
essa linha institucional e de exposições. Recomendo muito o texto do Adriano Pedrosa, o History Histórias, que é um texto que eu considero como um manifesto, de alguma forma. É um texto em que ele coloca essas premissas curatoriais e institucionais e traz muito essa relação né, e o jeito em que as relações e as obras são colocadas em diálogo pela fricção, pelo contraste. E eu acho que a gente vai conseguir perceber aqui nessa live, enfim, nesses minutos aqui com a Laura, e, enfim, um grande desafio, então, né, como expor a dança, como não entrar na tentação, não cair na tentação também de criar uma espécie de novo universalismo, de trazer, de querer abranger todas as tipologias, todos os gêneros de dança. A gente, desde o princípio, tentou não ir para uma abordagem muito iconográfica, apesar de que ela é importante, né? Também, mas não unicamente iconográfica, não por gênero ou tipologias de dança. E, como eu falei antes, né, focando nesse potencial político, potencial subversivo e a potência do corpo em movimento, da dança, e quando as pessoas se movem juntos, né? Isso era uma coisa que também era uma ideia que também era muito importante para o projeto, até pensando no contexto que vivemos e no contexto em que ele começou, que foi em 2018, né? O projeto começou a ser preparado e concebido. Então, enfim, eu acho que essa uma pincelada geral, acho que as ideias e a proposta da exposição pode ficar mais clara também quando a gente começar a ver os núcleos, né? Sim, E os eu acho que a núcleos, gente podia agora ir entrando nesses exemplos dos sim, núcleos, de como a exposição, né, quais seriam os trabalhos que estariam em diálogo, que diálogos são esses, e também eu acho que um pouco enfatizando tanto o que seria essa história hegemônica, já que a gente também está falando, né, dessa relação, essa história hegemônica da dança e quais seriam todas essas outras histórias polifônicas, né, como a gente poderia então permitir essas histórias polifônicas e, e principalmente nessa questão desse desafio que é o de representar uma arte viva, né? Acho que esse é um dos grandes desafios quando a gente fala de dança e dessa, tanto seja pela sistematização, pela ideia de registro, quais que são todas essas relações, ainda mais quando a gente vai colocar isso, né, num núcleo, num universo de visualidade, principalmente, né, no espaço físico do museu. Então, como conciliar naturezas diferentes dos trabalhos, né, e fazer essas amarrações entre trabalhos, né, entre olhares possíveis para isso. Tô colocando aqui a sim, planta para a gente fazer esse ótimo. exercício de projeção. A exposição aconteceria no primeiro andar do MASP, né, na galeria do primeiro andar, que tem uma configuração, né, um pouco, enfim, como um cubo branco, assim, né? Então, a gente teria 5 núcleos nessa sala, no primeiro andar, para quem conhece já visitou, e o segundo subsolo, que é um espaço que, curiosamente, é exatamente o local onde aconteciam os bailes e as festas do Belvedere. Então, é de muito interesse para nós nesse projeto, evidentemente. Eu acho que a gente pode começar com os núcleos, né? Tem os 5 primeiros núcleos, e quando a gente passar para os núcleos do segundo subsolo, eu posso introduzir um pouco esse espaço, essa expografia, né? Que é um local que é de embates e fricções bem interessante também no contexto desse projeto. Então, a Então, gente acho vai que a gente seguir como pode... se estivesse fazendo o percurso da exposição. Lembrando, bom, são algumas obras, né? Percursos Assim, possíveis. uma escolha bem difícil, né, Laura? Lembrando que também é muito diferente, né, ter uma apreensão espacial e no tempo, né, de uma exposição com as escalas, as texturas, com a presença do corpo diante das obras, mas eu acho que é importante a gente ter alguns exemplos aqui.
Então, a gente começaria a exposição com núcleo improvisação. Os termos, os núcleos foram pensados, né, articulados em torno de alguns temas, algumas palavras que nos pareceram importantes, que se destacaram ao longo da pesquisa, né, e que nos pareciam interessantes para pensar e aproximar a dança, de novo, sem ser totalmente iconográfico, mas a improvisação seria um primeiro núcleo, né? A improvisação também já dá um tom de entrada para a exposição, né? A gente entende a improvisação como né, um lugar também de autoinvenção, de autoexpressão, a partir de uma estrutura rígida, né? A partir de uma estrutura rítmica, coreográfica, de certos passos. Então, quem já ouviu um jazz, ouviu pessoas dançando, improvisando a partir de certas estruturas, tem esse conhecimento e essa técnica, e a partir disso, a partir desse conhecimento, poder propor um caminho livre, um caminho próprio, né? Enfim, aqui a gente tem um exemplo de um trabalho que estaria nesse primeiro núcleo, Paz que Vem, da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, que é um trabalho em que eles abordam dançarinos de frevo profissionais e sugerem a eles que eles mesclem isso com danças estilos de dança que eles gostam de dançar num contexto pessoal, numa festa, e então eles vão mesclando o frevo com funk, com swinguerra, com funk, e, né, mostrando toda essa complexidade, e aqui pensando também na ideia de histórias, né, como isso se entrelaça, né, também trazendo esse local dessa liberdade que é possível conseguir com essa improvisação. E aí, em contraponto a um trabalho da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, por exemplo, você tinha mostrado o Kandinsky, né? Uma tela do Kandinsky, que estaria também nesse núcleo, que é um artista que é muito reconhecido por ser um dos expoentes da arte da abstração lírica na primeira metade do século XX, que apesar de não representar a dança, sempre teve um trabalho absolutamente atravessado pela sinestesia, por questões de ritmo, correspondências quase musicais, né, e coreográficas. Então, além de sugerir também esse movimento livre, essa sensação, esse dinamismo de um movimento livre, que é algo que a gente estava querendo enfatizar no projeto. Então, era um trabalho que estaria em diálogo, por exemplo, com esse da Bárbara Wagner, ou ainda algum outro do núcleo, Lorraine O'Grady, que, enfim, é um artista de outro contexto. Aí a gente vai para os Estados Unidos nos anos 80, Lorraine O'Grady apresenta esse trabalho, Art Is, que é uma espécie de performance nas ruas, né, uma espécie de cortejo dançado, em que elas também, uma série de dançarinos e performers, utilizam a moldura, né, e todo o status simbólico da moldura para interagir com o público. Aqui essa obra também traz, para além dessa relação da dança, da performance, da ocupação do espaço público, de uma intervenção e a sua potência política também, traz esse elemento do limite, da borda, da moldura, que é algo que é um subtexto também na exposição, que vai atravessando e pontuando, né? Pensando que a gente está fazendo um projeto dentro de uma instituição como o MASP, é algo que, enfim, é um subtexto que vai reaparecer em vários momentos também na exposição, né? O corpo, a sua propensão a tensionar. Eles também colocam uma outra coisa, né? Que é essa relação entre a dança e as artes visuais, né? Que eu acho que acaba que é também não sei se uma consequência, né? Mas também é
resposta, assim, do fato dessa exposição também estar acontecendo nesse contexto, né? Numa instituição de arte, mas também uma relação que próprios artistas, muitas vezes, também assumem, né? Então, tanto a gente poder ver dança em outros trabalhos que seriam do reino das artes, como pensar essa relação entre a performance, né? Tô pensando até mesmo na exposição da Trisha Brown, que estava acontecendo, né, até poucas semanas, mas também no caso da Lorraine O'Grady, que traz a própria ideia de moldura, né, uma instituição, digamos assim, das artes mais tradicionais, como um elemento também a Uhum. ser performado. Sim, exatamente. Isso é uma relação muito estreita, né, dos trabalhos. A gente, desde o princípio, entendeu muito bem o nosso ponto de partida nesse projeto, né? Somos tanto o Adriano, a Júlia e eu, e você também, né, Laura? Somos nosso contexto é das artes visuais, então isso acaba que norteia também o projeto, né, evidentemente. E Continua. continuamos. De novo, trazendo essa ideia do limite, da borda, e da propensão do corpo e da dança de tensionar esses limites, né? E aí, voltando a essa imagem maravilhosa do show da Daniela Mercury, né? Não por nada. Um trabalho também que estaria nessa exposição é do artista Dan Halter, e que faz referência a um episódio de refugiados atravessando fronteiras em moonwalk e não sendo barrados por isso. E aí eu acho que a Justamente gente tem o porque o último. dançar não significaria estar cruzando uma fronteira, Exatamente. né? Seria uma performance, digamos assim, né? Laura, você pode também me policiar em relação a tempo? Tá bom, Eu não, não pode sei. ir indo, pode ir indo. Pode ir indo, eu só te perdi agora. Você deu uma carregada, Alô? mas você voltou. Você voltou. Voltei. Sim. Voltou. Vamos para Mangueira. Mangueira, então, também nesse núcleo, trazendo esse elemento também das molduras, aí uma dança que, num carro alegórico do desfile Histórias para Ninar Gente Grande, que foi em 2019, uma produção premiada, né, um desfile premiado da Estação Primeira de Mangueira, tinha no seu carro alegórico, né, na comissão de frente, desculpa, que iniciava o desfile, toda uma dança de entrar e sair das molduras, né, disso que é um pouco o mote do desfile, né, que é deixar os antigos heróis, os heróis, né, da colonização, europeus, portugueses, e rever os seus heróis, os heróis apagados da história, né, os heróis indígenas, os heróis afro-brasileiros, as mulheres, e esse dava o tom para o resto do desfile, né? E, enfim, para a gente também trazer a Mangueira aqui em diálogo com a Lorraine O'Grady, com esse elemento da moldura, de atravessar essa fronteira com Dan Halter, era muito interessante para a gente. E na Bárbara Wagner, de atravessar essa fronteira entre o que é o frevo, o que é a minha profissão, né, o meu dançar profissional e o dançar para se divertir, né, por exemplo. Então, esse primeiro núcleo já dá também uma ideia da grande diversidade de materiais que a gente podia ter, desde registros, pinturas, vídeos, trabalhos muito distintos entre eles, né, que é o que eu comentei o mote, né, das exposições histórias, das exposições coletivas. Vamos para os Aí eu duetos? acho, vamos. Um segundo núcleo da exposição, aí talvez um pouco mais figurável, digamos assim, né, era o duetos, né, duetos, que é um núcleo que trazia para a discussão muito esse lugar da dança de par, e aí nessa relação 2 a 2, né, e como historicamente ela também foi muito pautada por uma divisão de papéis de gênero,
né, e o quão isso pode ser opressor de alguma forma, e aqui temos uma imagem bem potente nesse sentido, um trabalho da Helena Almeida, que é uma performance fotografada ou performance para fotografia. Eu acho que a imagem já diz muito, mas de pensar esse lugar também do dueto como um lugar de duelo, né, numa concepção eurocêntrica do que seria essa dança de casal, as danças de pares, essa relação de papéis, né, de uma pessoa que guia, a pessoa que conduz e a pessoa que é conduzido, geralmente foi associada a gênero e tem até hoje ainda uma presença muito, muito marcada, né, em várias danças, né, de casal. Então a gente estava trazendo isso, mas também, de novo, nessa ideia de fricção, de curadoria por conflito, por contraste, trazer exemplos, por exemplo, do início do tango, arquivos, imagens fotográficas dos inícios do tango, em que, né, uma dança que hoje em dia representa talvez, né, essa relação do desejo heteronormativo da forma mais explícita, na verdade era dançada entre homens no início, né, nos seus primórdios. E aqui temos uma foto de arquivo de época, né? A gente pode ir talvez para uma próxima imagem já, Laura, aqui trazendo a relação do dueto, duelo também, né? E esse espaço, não só sendo um espaço né, de encontro, de cumplicidade, mas também um espaço de polarizações e de embates De tensão, possíveis, né? né? De tensão. E aqui no trabalho né, uma performance filmada da Marina Abramovic e do Ulay também, que é bem outra imagem muito forte, muito, né, eles tentam manter, né, esse equilíbrio frágil, né, com esse arco direcionado, a flecha direcionada para a região do coração dela, né, e se mantém imóveis, mas num equilíbrio muito frágil que a todo momento poderia ameaçar a mulher, né, a mulher que está, a Marina que está aqui nessa situação. Aí a gente também, né, complexificando e tentando trazer não só essas imagens de pares, né, um trabalho muito potente, né, um trabalho da Gala Torres, uma arpieira, né, que é uma técnica têxtil do Chile, que, enfim, grupos de mulheres faziam, entre outros grupos, a Associação de Familiares de Desaparecidos da ditadura de Pinochet no Chile, e elas faziam esses painéis têxteis, muitas vezes com cenas de denúncia, né, das violências do terrorismo de Estado, né? E aqui tem uma cena da cueca sola. A cueca é uma dança tradicional chilena, que geralmente é dançada a dois, e é uma dança que não envolve abraço entre o par, geralmente é uma mulher e um homem que dançam, e eles dançam à distância, mas é uma espécie de jogo, uma dinâmica de aproximar e se distanciar e de movimentar um lenço. E essas mulheres, para figurar de uma forma muito, muito potente também a ausência dessas pessoas desaparecidas, dançavam a cueca sola, dançavam sozinhas, com a foto da pessoa desaparecida no peito, impressa. E era uma forma de protesto contra esses desaparecimentos. Né? Então, trazer também, né, são várias camadas que vão se costurando, né? Aqui também, de novo, a gente tem essa potência da dança como forma de protesto, como forma de reivindicação. E aqui é o dueto em negativo, pela falta, né?
evidenciando justamente a ausência do outro, né? O dois também pela... Exato. Aqui eu acho que é o nosso último exemplo do Duetos, né, que é uma obra da Maria Martins, uma escultora modernista brasileira, que chama O Impossível esse trabalho e que traz aí uma série de impressões, né, eu acho que é um encontro, embate, né, essa obra evoca uma visceralidade, mas também uma certa violência desse espaço entre essas duas figuras amorfas, que para a gente fazia muito sentido trazer também para o contexto da exposição. Então, como vocês podem ver, a gente tem imagens, né, que são explicitamente referências a danças e outras obras que nos pareciam trazer também uma camada interessante para discutir a dança que estava ali representada. Então, de que maneira a gente também, com essas obras, essas pinturas, essas esculturas, a gente também podia trazer alguma camada de leitura outra para pensar o dueto, por exemplo, né? E, Passando para o terceiro núcleo. sim. O terceiro núcleo da exposição seria a gravidade, gravidade que é uma força física, né? Todo corpo está sujeito à gravidade, e, de novo, é um núcleo um pouco menos iconográfico, mas talvez mais difícil de figurar, mas aí a gente trouxe uma série de trabalhos que lidavam com essa relação ou da suspensão, ou de uma espécie de negação da gravidade ou do peso do corpo, pensando, por exemplo, na estética aérea e na ponta, nos saltos que são tão característicos, por exemplo, do balé clássico, né? Como práticas que têm na relação com o chão e com o solo a sua força e a sua propulsão, né? E aí um elemento, um trabalho muito importante dessa sessão é o vídeo Vadiação, do Alexandre Robato Filho, que é o primeiro registro de vídeo de capoeira e que traz uma série de mestres que estavam ativos em Salvador na época, e também trazendo na capoeira, que é uma prática que não é só, assim, que é uma prática complexa, é dança, é jogo, é luta, é uma série de coisas, lembrando que essa distinção também da dança enquanto uma prática autônoma, separada, também vem muito de uma aliagem em um pensamento de dança eurocêntrico, né? Como nas artes em geral, né? Mas essa separação do que é dança, do que é música, do que é jogo, do que é ritual, existem muitos locais, muitos contextos em que isso não se difere, né? Não vem ao caso separar, tudo se complementa, né? E na capoeira tem um pouco isso também. E aí tem esse jogo, né, da capoeira como, enfim, um jogo individual de cada indivíduo com a gravidade, com as inversões, a inversão também da polaridade da mente e da cabeça, né? Que está na parte superior do corpo, inverter isso era também uma maneira de propor um outro entendimento de mundo, uma inversão de mundos, né? Então, esse era um trabalho muito interessante para a gente colocar em relação, por exemplo, com dança pós-moderna, né? Aqui a gente tem um trabalho, uma foto da Carmen Belchá, que é uma coreógrafa chilena, que esteve envolvida com a Judson Church e enfim, com vários artistas que estavam em Nova York nos anos 60, 70, antes de voltar para o Chile de novo. Então, como é pensar a dança pós-moderna, a dança contemporânea, que se desenvolve num local como Nova York e que também traz relações e tensiona a gravidade, essa relação com a gravidade junto com a capoeira, né? E pensar a capoeira em termos de gravidade, que também não é o recorte mais óbvio para ela. Desse estar no ar, né? Na suspensão, mas Estar no também ar. nesse...
Aqui temos um outro exemplo, a gente pode passar rapidamente, mas do artista conceitual argentino Leopoldo Mahler, que propôs uma performance, um balé de gruas e bailarinos suspensos, né? Aqui nessa relação talvez bem explícita, né? Com essa e também a certa fragilidade, né? Do corpo suspenso, que é dirigido pelas máquinas, né? Uma coisa que também fica desconexa, né? Do chão, justamente. E um trabalho também, né, essa relação com o chão justamente é uma discussão que apareceu nesse núcleo, né, então a gravidade, a relação do peso, a conexão com o chão, ela também se desdobra né, é possível pensá-la em termos de enraizamento, de identidade, de pertencimento. Aqui a gente tem um trabalho que você apresentou, né, Laura? Foi a semana passada, eu acho, no Diálogos no Acervo, um trabalho do Denilson Baniwa, artista, ativista, que chama Natureza Morta e que traz, né, essa silhueta de um pajé, um ritual dançado, né, a gente vê o chocalho, e traz essa relação com o chão, mas também com a ausência, né? A ausência, a perda. Essa silhueta é formada por uma montagem de vistas aéreas de áreas desmatadas, né, da Amazônia, e se referindo tanto à ausência, né, e a esse movimento, né, de desmatamento, quanto do genocídio real, né? Porque esse corpo, afinal, ele não está aí, ele está ausente, é um fantasma. E eu acho que é um bom gancho para a próxima sessão, tensão e resistência, que é é um núcleo bem central também, né, do projeto, tensão e resistência se referindo não somente à tensão muscular, mas também, também do potencial da dança de responder a momentos de conflito, momentos de exceção. Aqui temos um frame uma foto, na verdade, um estilo de uma performance do coletivo Las Teses, em Valparaíso, coletivo feminista chileno também, que apresentou nessa performance no Chile, teve uma repercussão enorme, viralizou em uma série de vídeos, e essa performance foi apresentada em vários lugares do mundo no final do ano passado, né, chama El Violador Eres Tu, que é um protesto feminista contra uma série de, enfim, violências contra as mulheres. E aí essa performance se configurava com uma espécie de flash mob coreografado. Então isso é um elemento importante também para dizer que a gente trouxe elementos, né, de vídeos de YouTube, vídeos que viralizaram, então de novo, reforçando a pluralidade dos materiais que a gente trouxe aqui para a discussão. Aí, nessa sessão, a gente também tinha alguns vídeos de YouTube, na Palestina, por exemplo, um outro vídeo, mas também como esses protestos também se tornam materiais coreográficos para artistas como a Anna Halprin, aqui no Black Placard Dance, por exemplo, ou então o próprio Kazuo Ono também, pensando em Kazuo Ono, que é um dos fundadores do Butô, que é uma prática coreográfica que nasceu no Japão, numa intersecção com teatro, artes visuais e uma resposta também ao contexto do pós-guerra no Japão, e que é uma dança, né, que traz para não um corpo estetizado, o corpo belo, o corpo para, enfim, que seria mais característico por exemplo, dessa ideia de uma dança profissional como espetáculo, mas justamente trazer a ideia do corpo morto, o corpo vulnerável, o corpo contorcido, o corpo mais velho também. Aqui a gente tem uma foto do Kazuo Ono, que performou até muito, assim, até a morte, assim, né? Mas
já mais velho, né, performando um trabalho, um dos seus trabalhos mais emblemáticos, né, na Argentina, aqui em São Paulo, justamente, né? Então era importante a gente trazer também, né, essas geografias e essas artistas de diferentes lugares do mundo, e aqui o Kazuo trazendo uma outra atualização da ideia de tensão e contorção. Aí, aqui, mais literalmente, talvez, nessa relação do corpo distendido, né? O trabalho da Indira Alegra, que é coreógrafa e artista visual, trabalha muito também com tear e pensando o têxtil. E aqui ela se coloca enquanto mulher negra no tear, né? Então, comparando essa relação da tensão do tecido e dos fios com a tensão e o corpo dela como esse espaço de tensão. Então, como vocês podem ver, são muitos trabalhos que trazem leituras e abrem portas, né, para pensar a tensão e resistência, desde coisas como a resistência de fato, como um protesto das teses, até uma leitura de pensar o corpo como esse lugar de tensões, como no caso da Indira Alegra, né? Então, mais uma vez, não é uma exposição, o projeto não tinha por objetivo trazer um percurso exaustivo, né, do que dentro desses temas também, mas de abrir algumas reflexões, cada trabalho trazendo a sua contribuição para ler esses termos e para a gente se aproximar da dança a partir desses trabalhos também. E de pensar o corpo, né? Não somente, talvez assim, até mesmo como uma mídia de expressão, tanto dialogando com uma própria linguagem, como falando da sua presença, da sua ausência, mas também, muitas vezes, acho que é um pouco o caso de algumas coisas que a gente tem visto, que é como uma forma até mesmo de lidar com identidade, né? Através de uma linguagem que é outra, que não é exatamente, somente da ordem da visualidade, né? Olivia, eu vou começar a dar uma corridinha aqui, tá? Vamos. A gente vai para um quinto núcleo, né? Treino e composição, que traz também essa relação aí mais dessa relação com justamente o preparo, o treino, a transmissão da dança, né? E tem esse paralelo que o Brandon faz muito bem, o Brandon Fernandes, que é um artista queniano-canadense, que estaria nesse núcleo, que é de aproximar a estrutura, né, a instituição do museu, né, quando foi criada, com esse momento que também a dança se torna uma forma, uma disciplina própria, né? O balé traz esse legado, né? E temos aqui esse trabalho que coloca, né, essas máscaras que se tornam objetos de contemplação de uma narrativa eurocêntrica, universalista no museu, né? Mas que na verdade são máscaras africanas, né? Muito usadas em rituais que são dançadas, né? Inclusive existe esse termo. E do corpo objeto de alguma forma dessa virtuosidade, dessa perfeição da forma no balé, e ao mesmo tempo nessa posição de uma reverência diante desses objetos. Eu acho que a gente pode... um outro trabalho também aqui, então, nesse núcleo a gente tinha essa relação também com a estrutura do museu, né? Aqui também é um trabalho disciplinar, né? Assim, em sua origem, Sim. de formação. Sim, é um núcleo que também a gente trazia também muito essa questão de como registrar a dança, o que é a coreografia. Aqui a gente ainda está nesse tema do display, do museu, da relação com a dança, de novo o corpo enjaulado, né? Aqui no caso o trabalho chama Glass Cage, e é um trabalho da Louise Lawler com a bailarina do Degas, que estaria também na exposição. E um parêntese também, que a exposição do Degas, do ciclo Histórias da Dança, né? Uma das monográficas abre amanhã no MASP, então aproveito também já para convidá-los.
E aí, falando disso, dessa questão da disciplina, da escrita da dança, a gente pensou também nesse termo coreografia, né, e as coreografias sociais. Então, aqui com o trabalho do Leon Ferrari, que são essas plantas da série Xerox, que são essas plantas baixas com essas figuras anônimas repetindo uma mesma ação de forma alienada, e né, um trabalho que fala sobre como as estruturas de poder também imprimem dinâmicas aos corpos, né? Então, o aparato de poder também passa pelo controle do corpo, né? E aí, enfim, é um trabalho que para a gente também fazia muito sentido na própria Avenida Paulista, né? Com todo o fluxo de visitantes e transeuntes também. Aí eu acho que a gente... Sincronicidades e ritmos, é um sexto núcleo. Aqui vamos passar rapidamente, é um trabalho do Pedro Marighella, né, retomando o episódio que a gente já apresentou do show da Daniela Mercury, com uma projeção do que poderia ter acontecido caso o show não tivesse sido interrompido. Nesse núcleo, né, então o título Ritmos e Sincronicidades traz bem, né, no trabalho do Pedro, né, a força que a sincronicidade pode ter, né, corpos, 20 mil pessoas dançando juntos ao mesmo tempo e o perigo que isso pode representar. E ritmos, a gente pode já passar para a obra da Carmese Emiliano, ou do Willis de Castro, mas tem um artista Makushi que traz aqui uma representação de um ritual dançado, Parishara, que é um ritual marcado por um compasso repetitivo que ela transpõe visualmente por um jogo modular de repetição das figuras, né? Muito bem construído, que é uma forma dela também remeter esse próprio som, esse próprio acompanhamento musical que é desse ritual de fato. Então, a tradução visual que a gente colocou em paralelo com o Willis de Castro, que é um artista que, de novo, a princípio, né, essa coisa do contraste, né, um artista de outro contexto, paulistano, de uma abstração geométrica, de um jogo, de um rigor formal, que também lida com repetição de módulos e estruturas rítmicas que poderíamos assemelhar à música também. Então, isso é um pouco bem emblemático do tipo de relações que estariam na exposição. Vamos seguir para o segundo subsolo? Sim. Segundo subsolo, a gente vê aqui um 3D com a Arena, que é um trabalho comissionado para a artista paulistana Carla Chaim. Temos, né, uma espécie de uma zona delimitada, né, para receber a dança, né, para receber as performances, apresentações, mas também todo um programa de mediação e programas públicos pensado em colaboração com a equipe do museu. Então aconteceriam cursos, workshops, falas, além das apresentações, né, seria um programa de 4 meses, bem intenso, né, a Laura estava também trabalhando junto com a gente, né, e essas apresentações aconteceriam nesse espaço, né, que teria uma estrutura com base de linóleo para poder receber a diversidade também de apresentações e práticas e cursos. E vemos as paredes brancas no fundo ali que receberiam obras do núcleo Ritmos e Sincronicidades. Então, obras como a do Pedro, da Carmésia, do Willis de Castro. Então, esse espaço era um espaço... exatamente um lugar onde a presença do corpo, né, conviveria diretamente, né, com as obras... Exatamente. Enfim, de um ritmo bastante intenso. Vamos passar rapidinho por alguns dos exemplos de coisas que teriam e aí a gente termina. Tá bom. Bom, as apresentações estariam nesse núcleo que a gente chamou contra-parede, né? Eu acho que a planta é bem evidente nesse sentido, né? As apresentações que acontecem diante ali dessas paredes com o núcleo ritmo e sincronicidades. E teríamos vídeos de dança acontecendo em espaços institucionais das artes visuais. Aqui a gente tem um exemplo da Marta Soares, né,
que traz uma primeira linha, um primeiro eixo, né, Laura? Se você quiser comentar também em algum momento, mas um dos eixos, né, para a gente era muito importante trazer trabalhos que, como vocês podem imaginar, o contexto ali de paredes com muitas obras e um espaço delimitado, obras que fizessem sentido nesse espaço, que pudessem trazer novas leituras e novos entendimentos para os trabalhos ali expostos, mas que também, ao acontecer nesse espaço, também pudessem ganhar outras camadas, outras leituras, outras densidades, né? Então isso foi um eixo importante, né? O trabalho da Marta Soares, muito importante nessa relação com artes visuais, né? O Anani Sanuvi também. A gente tem uma imagem aqui, eu gostaria até de citar todos, né? Mas a Thelma Bonavita com a mediação coreografada da exposição, Clarice Lima com uma leitura performática e quase uma partitura das visitações da exposição projetadas ali. E um outro eixo importante era uma resposta direta ao título também do projeto, né? Esse título tão ambicioso e grandiloquente, né? Histórias da dança, né? Então, o que seria contar as histórias da dança? Como contar as histórias da dança? E aí, alguns trabalhos trazendo uma resposta ou uma proposta nesse sentido, né? E o Carlos Monroy, que é um performer colombiano, né? Tem uma pesquisa sobre a lambada, que retraça toda uma história de como, né, um hit, uma música, uma melodia andina foi transformada num hit internacional para exportação, e ele traria, né, um desdobramento desse projeto, né, do Museu da Lambada no Museu de Arte de São Paulo, né? A gente achou que podia ser interessante. Enquanto aqui no um Voguing, exemplo, enquanto no Voguing, Trajal Harel, que é um artista estadunidense que estaria na exposição, e seria uma parceria com a Bienal de São Paulo, né? Que traz também essa leitura do História de um jeito muito preciso, né? E muito bonito, né? Ele imagina um encontro fictício do que seria se a cena da dança da Houston Church, pós-moderna, branca, heterossexual, representada por artistas como a Yvonne Rainer, a própria Trisha Brown, o Steve Paxson. O que teria acontecido se esses coreógrafos tivessem frequentado um ball, né, a cena do Voguing que estava se desenvolvendo ao mesmo tempo, né, mas que era uma cena marginalizada, era uma cena mais queer, latinx, afro-americana. O que seria esse encontro, esse embate dessas duas culturas de corpo e que estavam acontecendo ali no mesmo momento, né, nos anos 60, em Nova York, em locais bem distintos, claro. E aí, a partir dessa ficção, desse encontro imaginário, ele cria uma série de performances e ele apresentaria isso também no Histórias da Dança, que eu acho que é uma bela forma, né, de trazer e de revisitar esse título também, né? Pensando até nessa lógica do contraste, né, que a gente estava falando. Então, já que a gente está aqui, né, falando nesse tempo verbal, né, do que seria, de como que estava previsto, o que aconteceria, mas também como que a gente, de alguma forma, como vocês, né, organizando essa exposição, também estão colocando essa pesquisa, já que não foi possível ter a exposição física em outras mídias, né? Eu acho que a gente podia só apresentar muito rapidamente essas duas publicações, então, tanto o catálogo, sim, da exposição, que traz todos esses trabalhos, né? E esses eixos. Uau, você tem o seu! Em breve, nas melhores lives, nas melhores estantes. Nas melhores estantes. E também no site do museu, fazendo aqui já, falando que agora temos a loja também.
na antologia, né? Que também eu acho que é um projeto riquíssimo e que acaba que também tem uma repercussão muito grande no pensamento, nos estudos sobre dança, né? Ao tornar muitos textos que não estavam disponíveis, né, na língua portuguesa, acessíveis para também fomentar essa discussão, né? Uhum. Como já falamos no início da live, a exposição física foi inviabilizada, né? Uma exposição de cerca de 250 trabalhos, desde pinturas, esculturas, arquivo, vídeos, performances, apresentações, e com a crise da Covid, com todos os cortes relativos à impossibilidade de viajar, a exposição não vai acontecer, né? Foi cancelada. Mas foi muito importante para o museu dar uma vida também material, né, para esse projeto também existir em algum formato, né, e aí temos o catálogo. O catálogo editado pelo Adriano Pedrosa, a Julia Bryan Wilson e eu. Tem ensaios de cada um de nós, tem um ensaio Histórias, né, que eu comentei, do Adriano, que eu acho que é bem importante para entender esse contexto geral. Um ensaio da Julia Bryan Wilson, que apresenta esses núcleos, que traz essas problemáticas e essas premissas da exposição, né? Um texto fundamental também para entender esse projeto. Um ensaio meu que foca aí no espaço do segundo subsolo, né? Dessa relação entre a presença da dança, as apresentações, as performances e as obras expostas, né? Aí a gente tem também uma seleção, né, de quase todas as obras que estariam na exposição, com textos que contextualizam os núcleos e algumas relações sugeridas pelos spreads, né? Então, relações que estariam na exposição, que obviamente é muito diferente, né, ver um livro e uma exposição. O Instagram do MASP incluiu, né, um vídeo recentemente que mostra um pouco, um stop motion com as páginas, né, do livro, né, que dá um pouco uma ideia, mas era uma maneira da gente manter o registro dessa exposição. Então, esse é o catálogo do que seria a exposição, isso é importante dizer, não é um outro livro, realmente é o que seria a exposição no momento em que o museu fechou. O volume 2 é uma antologia de textos, né, só temos textos, tem algumas ilustrações na capa, mas é um livro que reúne uma série de textos que foram fundamentais no projeto de pesquisa e que mostram algumas linhas de interesse, de discussão, que para a gente eram importantes premissas, entre elas autores que falam dessa presença da dança no museu, né, que é um grande tema. A gente já está na antologia, sim. Textos que falam sobre a relação, né, textos, por exemplo, do Thomas Lax, Mathieu Copelon, Cláudia Miller, entre outros, Claire Bishop, textos fundamentais, alguns deles não traduzidos, né, para o português. Outros textos que lidam com uma outra problemática que foi muito importante para a gente na exposição, né, como expor a dança, se a dança é supostamente, né, efêmera e, né, é presença que não gera traços depois, né? E isso falando dentro de um museu que tem essa relação com o objeto, com a obra material, né? Então a gente tem textos muito interessantes nesse sentido do André Lepec, da Leda Martins, né? Que justamente traz rever essa ideia de efemeridade. A Carmen Luz também um texto muito importante que traz o corpo também como lugar de memória, a importância da dança para manter vivas certas tradições orais também, certas oralituras, para usar o termo da Leda Martins. Enfim, uma série de textos também que são derivados dos seminários, né, organizados em colaboração com o Departamento de Mediação em Programas Públicos, em colaboração com André Mesquita. Então, é uma publicação que acompanha, né? Ela não é, assim, elas são independentes, mas elas
juntas elas dão uma boa ideia do que seria o projeto, das premissas que foram importantes, das inquietações da equipe, da curadoria, né? E espero que possa gerar, né, futuras discussões e conversas, e que com esses 2 livros a gente possa, de alguma maneira, também contribuir para esse debate da dança no museu aqui. Acho que é isso, Olivia. Nosso tempo se esgota. Certo? Mas eu acho que foi muito bom, assim, uma oportunidade muito importante da gente conseguir expor, né? Agora, assim, num raciocínio, né, narrativo até, como que se dariam, assim, essas relações, né? Na verdade, não só como se dariam, mas como a gente pode ainda pensar, né? Eu acho que muitas das publicações, mas também dessas relações podem estimular como a gente pode olhar, né, para esses Sim, diferentes trabalhos, assim, né? Outras chaves de leitura. sim. Temos mais um minutinho, só para dizer também que Temos, existe vai, uma Lívia. presença rapidamente, uma presença da exposição, enfim, uma presença no site do MASP também, na parte das exposições, então tem textos bem resumidos, uma seleção de obras que estariam nos núcleos, mas é uma maneira também do museu dar visibilidade a esse trabalho, né? E lembrando, como eu falei no início da live também, que uma série de trabalhos que integrariam a mostra vão ser expostos provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, nos cavaletes, né? Obras que integraram o acervo do MASP no contexto de histórias da dança. Então, era isso que eu queria, só tinha esquecido. Então, eu te agradeço muitíssimo, Olivia, por estar aqui e contar tanto sobre esse projeto. Agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. E, e é isso. Desejar uma boa noite e até uma próxima. Obrigada, Olivia. Obrigada a todos, obrigada, Laura. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Tchau. noite.